Capítulo 2. Cenas do espaço, visões reais de guerra e épicas. Janeiro de 1913. Eles estão lá, pairando sobre a imensa frente de batalha que se estende desde as margens do Mar Nublado até as cristas dos Vosges e das planícies da Alsácia. Eles estão lá, os espíritos de todos aqueles que através dos séculos, em todos os campos, especialmente na arte militar, contribuíram para ilustrar a França, para construir a sua glória imperecível. Eles apoiam, treinam e inspiram os nossos soldados e os seus líderes. Durante 4 meses os combatentes quase enterrados na terra, escondidos nas dobras do solo, no meio das suas redes de fios, têm vindo a prosseguir uma guerra de minagem e de astúcia, na qual a paciência se desgasta e a coragem se corrói lentamente. No passado a guerra teve a sua beleza trágica, a sua grandiosidade. Foi combatido ao ar livre com a fronte erguida e bandeiras desfraldadas. Hoje em dia não passa de armadilhas e emboscadas. Por toda a parte, tanto nas obras de paz como na guerra, os alemães distorceram, diminuíram e degradaram tudo que era grande. A traição, a perfídia, a mentira são os seus princípios habituais. Os gênios maus, os espíritos negros do assassinato e da rapina, os chefes e lansquenetes da Idade Média estão com eles, reencarnados nas suas fileiras ou invisíveis, participando nas suas batalhas. O seu triunfo seria a escravização da Europa, o esmagamento dos fracos, a expoliação dos derrotados. Seria um regresso da humanidade à barbárie. Nota: os lansquenetes eram soldados de infantaria mercenária, alistados pelas legiões alemãs do Sacro Império Romano Germânico, que lutaram entre o final do século XIV e o século XVII. Os espíritos ilustres que zelam pelas nossas linhas conheceram lutas mais nobres e generosas. Assim, esta tática e estes procedimentos surpreendem-nos e entristecem-nos. E por vezes, ao verem tantos esforços quase infrutíferos, a hesitação, a ansiedade invade-os, e perguntam com angústia qual será o resultado desta terrível guerra. Quanto sangue e lágrimas! Quantos jovens heróis caíram! Quantos restos humanos já se encontram debaixo da terra! Verá a nossa nação toda a sua força e toda a sua vida aniquilada? Eis que do alto do espaço infinito surgiu um novo espírito. À sua vista, todos estão agitados, todos se comovem. Ela é apenas uma mulher, mas a sua fronte é coroada com uma auréola. O entusiasmo e a fé animam as suas feições. Assim que ela aparece, um estremecimento passa por cima destas legiões de invisíveis. Um nome voa de boca em boca: Joana d'Arc. Ela é a filha de Deus, a Virgem das Batalhas. Ela veio para despertar as energias adormecidas, os corações enfraquecidos. Desde o início da guerra, ela tem estado longe, entre as suas irmãs celestiais, no meio daquele grupo de seres graciosos e encantadores, seres angélicos cujo comando Deus lhe deu depois do seu martírio. A sua missão é consolar a dor humana, acalmar o sofrimento moral, pairar sobre almas provadas. Mas chegou a altura de o fazer. Quando ouviu falar dos males que se fazem sentir na pátria, esta França tão querida, pela qual sacrificou a sua vida, o coração da Virgem de Lorena ficou perturbado. Um desejo ardente e imperioso de nos ajudar apoderou-se dela. Ela cedeu. No momento da partida, as suas irmãs, as suas companheiras no espaço, inclinando-se diante daquele que veneram, dizem-lhe: rezaremos pelo sucesso dos teus braços, amada filha de Deus. Ela corre para cima, e à sua volta os heróicos espíritos, os proponentes da França, apressam-se a cumprimentá-la e a fazer a sua procissão. Ela, na sua simplicidade, disse-lhes: como nos séculos passados, senti a necessidade irresistível de me juntar àqueles que lutam pela salvação da pátria. Aceitar-me-ão nas vossas fileiras? E todos, numa explosão de entusiasmo, exclamam: coloque-se à nossa frente, sob as suas ordens iremos marchar. Conselhos sucessivos são reunidos acima das nossas linhas. Aqueles que os compõem têm nomes brilhantes, cuja reunião sintetiza toda a glória dos séculos, toda a história da França. Henrique IV aparece lá ao lado de Napoleão. Vercingetorix encontra os capitães de Carlos VII, os generais de Luís XIV e os da Revolução, todos os heróis das nossas lutas antigas e os libertadores da pátria. Vemos mesmo vários chefes ingleses, pois toda a inimizade foi extinta e todos estes espíritos são agora de somente um só coração. Todos têm a maior deferência por Joana. Ninguém se senta à sua frente. Os meios de ataque e os procedimentos necessários para esta guerra de trincheiras são discutidos com a gravidade. O pensamento de Deus paira sobre esta assembleia.
e quando o espírito eminente que a preside abre a sessão, invocando seu augusto nome, todos se curvam com respeito. Se a França em muitos quadrantes se tornou cética, incrédula, entregue a todas as correntes de materialismo e sensualidade, pelo menos no seio deste Conselho Supremo, onde os seus guias invisíveis estão reunidos, reina uma fé ardente. É talvez por esta razão que as provações e duras lições que mereceu são, até certo ponto, mitigadas. As resoluções tomadas serão comunicadas por intuição e inspiração aos generais que têm a missão de as realizar. Para este fim, cada um dos espíritos presentes nestes conselhos escolherá de entre os nossos chefes do exército aqueles cuja natureza psíquica está mais em harmonia com a sua, e por uma vontade persistente, orientá-los-á na direção adotada. A sua influência sobre a massa de soldados será exercida de outras formas. Os espíritos esforçar-se-ão sobretudo por acrescentar ao ardor e à impetuosidade que são as qualidades nativas da raça, a perseverança e a tenacidade na luta que são tão necessárias agora, e que por vezes nos faltam. Pois como tudo isto demonstra, as almas dos mortos não são, como alguns acreditam, entidades vagas e imprecisas. Quando atingem os níveis mais elevados da hierarquia espiritual, tornam-se potências irresistíveis, centros de atividade e vida, capazes de realizar as necessidades da humanidade terrena. Através de sugestão magnética podem inspirar aqueles que escolheram, fazer germinar neles a ideia principal e levá-los ao ato decisivo que irá coroar o seu trabalho. Assim os invisíveis misturam-se com os atos dos vivos, para a realização do bem e para o cumprimento da justiça eterna. Em breve, como uma fanfarra alegre, soará a hora da vitória. Toda a França está de pé, a França do presente e do passado, a França dos vivos e a França dos mortos. Os poderes invisíveis, as forças divinas estão em ação, pois a luta que está a decorrer é grande e sagrada. É a luta da liberdade, do direito e da justiça, contra a brutalidade armada, contra o cínico e o despotismo grosseiro. Assim a França não pode ser derrotada, uma vez que a causa que ela representa é a da humanidade. O triunfo da Alemanha seria o recuo da consciência, a apoteose de todos os crimes. Deus não o permitirá. Muitas vezes ao longo dos séculos a França fez-se campeã de ideias generosas, deu o seu ouro e derramou o seu sangue em defesa dos fracos e da libertação dos oprimidos. É por isso que as suas derrotas mais gritantes foram sempre seguidas por uma rápida recuperação. Apesar dos seus erros e falhas, a França é necessária à ordem do mundo. Em todos os campos, mais do que em qualquer outra nação, ela tem servido o ideal ao ponto de sacrifício. O seu papel é estético. Graças à lucidez da sua linguagem e à clareza do seu gênio, os princípios que defende penetram mais profundamente nas mentes e corações das pessoas, e todos os povos vieram a retirar dela como de uma fonte inesgotável. O seu prestígio no futuro será ainda maior. É do seu seio que surgirão os missionários, cujo descasque fará irradiar o espiritismo por todo o mundo. Poder-se-ia dizer que a França é uma mulher, uma vez que ela sintetiza a verdade e a beleza. É por isso que uma alma feminina paira acima dos seus gênios protetores. A intervenção de Joana d'Arc dará aos acontecimentos o seu significado preciso. Ela sensibilizará a França para o seu papel e para o seu magnífico destino. Também na aparição da Virgem de Lorena, os espíritos que nos assistem têm sentido a sua confiança crescer com a certeza do triunfo. Numerosos exércitos estão a ser preparados. Um dia a Joana estará à sua frente e, embora invisível, os nossos soldados sentirão a sua presença. Ela comunicar-lhes-á o ardor que a incendeia. Com resolução viril, enfrentando fogo e metralhadora, marcharão sobre o inimigo. E o vento que sopra nas planícies da Flandres, na floresta de Argonne e nos balões dos Vosges fará voar novamente as nossas bandeiras vitoriosas. Os filhos de França irão escrever com o seu sangue as páginas mais gloriosas da nossa história.